2026 se inicia e eu queria te fazer uma pergunta. O que o One Piece te desperta? Se você tivesse que escolher uma e só uma palavra para representar aquilo que melhor define One Piece, o valor mais enraizado da obra, o que você escolheria? Vale parar alguns segundos para pensar. Naturalmente, a resposta é muito individual e varia conforme histórias pessoais, contextos, cosmovisões e etc. Ainda assim, eu te garanto que algumas respostas vão surgir com frequência. A aventura, por exemplo, é uma ótima escolha. Sair de sua terra natal com um sonho em seu coração, navegar pelos mares, coletando experiências e fazendo amigos. Quem não se sente motivado por essa premissa? Quando eu decidi sair do Brasil e me arriscar aqui no exterior, foi inspirado pelo Luffy. Alguns outros, aproveitando a essência de Nika e o quão gostoso é acompanhar a obra, talvez escolham a palavra diversão, o que a gente encontra de sobra em One Piece. Ou talvez liberdade, um conceito presente desde o início da obra e que só cresce em significado, sendo muito importante, algo realmente mais profundo. Para os que leem One Piece com olhos mais políticos, conceitos como justiça social ou libertação também vão aparecer. Há uma infinidade de escolhas possíveis, e obviamente não existe uma resposta definitiva para capturar toda a essência de uma obra tão rica quanto One Piece. Ainda assim, existe uma palavra, um conceito, um valor que talvez poucos de vocês, ou talvez ninguém, tenha pensado. E talvez seja essa a maior força, o maior poder de One Piece e algo de mais precioso que a gente consiga tirar de sua leitura. E também é certamente um desejo meu para todo mundo nesse ano que se inicia. Ficou curioso? Então embarca comigo nesse vídeo, porque ao final dele você vai enxergar a obra com outro olhar e eu acredito que vai ser ainda mais especial. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e hoje eu quero compartilhar com vocês a importância e o maior poder de One Piece. Essa história iluminou minha vida em tantos níveis diferentes, de maneiras inimagináveis, que eu quero que meu primeiro vídeo esse ano seja algo que a gente possa levar com a gente, que a gente possa carregar e que também traduza um pouco do carinho que eu tenho por essa obra. Então eu te peço aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, se junte a essa tripulação e agora, meus queridos, bora dar sequência ao vídeo. One Piece é uma obra espetacular no micro, no médio e no macro. O propósito herdado, os poneglyphs, o tesouro chamado One Piece. O grande esquema das coisas nessa história e como elas se emaranham com o resto da obra dispensa comentários. Oda gênio, a gente sabe. No médio, as histórias de cada arco isoladamente compõem uma coletânea de aventuras que nos ensinou a amar One Piece, desde o East Blue. Já o micro, às vezes um único capítulo, uma pequena sequência de painéis, até mesmo um minúsculo detalhe de um único quadro, coisa que muitas vezes esquecemos em meio a mais de 1100 capítulos, contribuem demais para a obra. E é justamente nesses detalhes microscópicos que o Oda brinca com a gente, pequenos gestos que revelam oceanos de significado. Por exemplo, você lembra do tesouro da Aiza? Lembra pelo menos quem é a Aiza? A menininha lá de Skypiea com um haki de observação muito poderoso? Pois é, em meio a tantos eventos de proporções épicas, em uma ilha flutuando nos céus que mais parece fruto de um sonho, o Oda apresenta a personagem, uma jovem garotinha de Shandora coletando um punhado de terra, que na verdade é o seu grande tesouro. No capítulo 251, com o iminente clímax de uma guerra transgeracional que vai determinar o destino dos povos envolvidos, a guerreira Raki, indo para uma batalha de vida ou morte em um pequeno painel, pede a Aiza sua mochila. Eu vou pegar um pouco de terra para você. Esse é um momento muito bonito, que se perde em meio a tantas coisas importantes acontecendo simultaneamente, mas não é de momentos assim exatamente que a vida é feita? Na correria do mundo de coisas tão importantes, um momento de lucidez para fazer aquele gesto que significa muito para a menina no meio de um perigo gigante não é apenas um detalhe menor, seja na vida ou seja em One Piece. Na verdade, no micro, no médio ou no macro, a história do Oda é repleta de momentos assim, e não são nesses suspiros que a vida faz sentido, que no meio do rotineiro, do dia a dia tão automático, a gente encontra humanidade.
Logo nos primeiros capítulos, o mini arco de Shell's Town nos introduziu o Zoro com painéis impactantes e muita ação. Isso é shounen, um demônio, o próprio diabo encarnado, um assassino a sangue frio. Ainda assim, um momento que todos que se lembram carregam no coração é ainda mais importante que as lutas do personagem. O Zoro, apesar de amarrado a uma cruz e com sua vida em risco, teve a iniciativa de comer um onigiri amassado do chão e dizer que estava delicioso, com o simples propósito de retribuir o carinho da jovem Rika. Pouco mais adiante na obra, em Orange Town, nosso protagonista, apesar de toda a confusão com a tripulação do Bug, em um momento absolutamente emocionante, toma a iniciativa de salvar o último pacote de ração para um cachorro, que o tinha como o seu maior tesouro. Você lutou muito bem. Não que eu tenha visto a luta, mas eu sei que isso eu posso afirmar. O prato de comida a um estranho com fome. Um catavento na testa para fazer uma criança sorrir, o desenho na baleia para protegê-la, flores de cerejeira para se despedir e ajudar o coração cheio de feridas de um jovem aprendiz. Esses são apenas alguns poucos exemplos de eventos dessa natureza que aconteceram antes mesmo do Luffy enfrentar um Chichibukai pela primeira vez. No Novo Mundo também há vários momentos que evidenciam o que eu estou trazendo nesse vídeo, como quando a Otama, mesmo com fome, dá sua única refeição a Luffy, ou quando os Daimyos de Wano no cárcere agem da mesma forma com Yamato. Dois personagens, entretanto, roubam a cena e evidenciam ainda mais o que eu quero dizer. Don Quixote Rocinante e Bartolomeu Kuma. Você me esfaqueou aquele dia, mas não doeu nada, era em você que estava doendo, LOL. Uma das cenas mais profundas da obra, de um personagem que nos deu vários momentos lindos em tão pouco tempo e fez questão de ter um sorriso no rosto na última vez que seria visto por LOL. Personagem que após os acontecimentos de Dressrosa, ao perguntar a Sengoku sobre os D, imaginando ser essa motivação por trás dos atos benevolentes de Rocinante, escuta do marinheiro outra fala absolutamente impactante. Não tente procurar motivos para ter recebido o amor de alguém. E então temos Kuma. E aí, por onde a gente começa? A própria natureza do personagem é exatamente aquilo que o vídeo se propõe a trazer. Apesar de ter um dos passados mais tristes de toda a obra, o Kuma conseguiu viver a vida cultivando aquele que talvez seja o conceito que, em certa ótica, melhor representa One Piece. E esse valor que eu quero tratar nesse vídeo é exatamente a gentileza. One Piece é uma obra gentil. Gentil em meio a um mundo injusto de guerras, de pessoas com feridas no coração muitas vezes incuráveis, como foi o caso do Fischer Tiger. Gentil em um mundo que é por vezes parecido demais com o nosso. E nesse nosso mundo real cheio de problemas, ter um mangá como One Piece, onde gentileza é um valor tão central, nos ajuda a ter uma experiência mais humana com a obra. One Piece transcende a barreira do simples ajude seus amigos ou o bem pelo bem. A história traz momentos complexos de muito investimento emocional e reflexão, onde esses episódios de gentileza se tornam mais e mais significativos. Num mundo gentil, gentileza é habitual, mas em um mundo de dor, sofrimento e opressão, a gentileza é muitas vezes um ato de heroísmo. É uma gentileza dolorida, construída na tragédia e por isso mesmo ela é tão poderosa. E esse é certamente um dos motivos que me faz gostar tanto do Sanji. Ele é uma das personificações mais explícitas dessa gentileza que atravessa One Piece. Mesmo vindo de um passado marcado por abuso, rejeição e violência de sua própria família, ele escolhe ativa e repetidamente cuidar dos outros, mesmo que seja só um ratinho. Ele é capaz de assassinar a própria felicidade pelo bem daqueles que ama. E isso é um ato de heroísmo. E existem vários exemplos de como gentileza, em meio ao sofrimento, floresce em One Piece.
o quão pesado e complexo foi o flashback do Fischer Tiger e da Otohime, e o quanto isso torna mais significativo ainda o fato da Koala ter sido levada em segurança ao seu vilarejo e hoje estar lutando por um mundo melhor ao ter aprendido a lutar karatê com um homem-peixe, do Jinbe ter oferecido seu próprio sangue para uma transfusão com o Luffy, do Don Quixote Myosgard ter usado sua autoridade de Tenryubito para proteger a princesa sereia Shirahoshi lá em Marejoa, o quão complexa foi a vida do jovem Cutiflan e quanto isso o ajudou no peso das palavras gentis de Iceberg. Já faz tempo demais. Tá na hora de você conseguir perdoar a si próprio, Franky. O quanto a construção do arco tornou seu plot twist mais emocionante. Raizou Dono está salvo. É tudo muito mágico e ainda assim nem tudo precisa ser tão grandioso. Os atos de gentileza que permeiam a obra são muitas vezes gestos simples e até cotidianos, como fazer um chapéu de palha para seu amigo se proteger do sol, ou contar histórias para alegrar sua amiga doente, quem sabe até tocar uma canção para divertir um bebê baleia. Por vezes é algo mais nobre, como o ato de deixar os outros pagarem a conta do bar para mandar dinheiro para sua terra natal, se recusar a fugir e deixar crianças com problemas para trás, ou até sacrificar a própria chance de fuga para permitir que seu amigo pudesse ir salvar o irmão. Há até atos de gentileza expressos de formas violentas, como por exemplo, destruir uma vida para libertá-la do mal. Há quem literalmente aguentou na própria pele a dor dos outros, muitos outros. De qualquer maneira, o conceito de gentileza é algo constante em toda a obra, desde o seu primeiro capítulo, quando um pirata resolve apostar na próxima geração e entrega seu maior tesouro a um pequeno garoto. Também é muito interessante a gente fazer uma reflexão de que toda obra de ficção existe no espaço e no tempo. Talvez, algumas poucas décadas atrás, a ideia de uma história mais focada linearmente no desenvolvimento de poder de um protagonista, em alegoria a um jovem que consegue crescer na vida subindo em um plano de carreira tal qual a geração anterior fez, fosse suficientemente inspiradora. Nos dias de hoje, onde as relações de trabalho mudaram, de tanta dificuldade em entender o que fazer da própria vida, de tanta falta de conexão humana, de tanta escassez de sentido, de tantas ansiedades, dúvidas, ter uma obra que nos traz tantos gestos de gentileza, de compreensão, de compaixão, de afago, carinho, talvez isso seja o que o nosso coração pede. O estrondoso sucesso recente de obras como Frieren, que é um shounen também, mas delicado e humanizado, parece ir de encontro com essa reflexão. Há pouco tempo, lembro de ler em algum lugar sobre um certo mangaka dizendo que acreditava que o sentido de se tornar adulto é ser uma pessoa mais gentil. De certa forma, às vezes Oda parece estar tentando nos contar isso com sua história. Harold, ao conhecer a Ida, mudou. Inclusive, a gentileza dessa mulher se estende ao Loki, que enxergou valor no mundo através do carinho que dela recebeu. Quem sabe o que o príncipe dos gigantes teria se tornado sem a influência de sua mãe? O ponto é que com a Ida, o gigante rebelde, violento e inconsequente se tornou mais gentil. Isso vale tanto pro Loki quanto pro seu pai. E essa mudança no rei o fez querer mudar também os rumos de sua nação. Crianças a ir para a escola, o conhecimento de sua própria história, a convivência harmônica com outros povos. Uma atitude inspirada pela gentileza, pela simples gentileza da Ida, que certamente mudou o destino não só de Elbaf, mas de todo o mundo. Personagens como Harold e Otohime mostram que às vezes mais revolucionário do que partir para cima dos vilões é a fé de que é possível a construção de um futuro melhor para todos, onde o mais importante é entendermos as feridas dos corações alheios e nutrirmos a gentileza não como um ato demagogo, mas como um imperativo da natureza dos seres e do mundo que almejamos. E enquanto esse ideal não chega, no nosso mundo real e defeituoso, tal qual o de One Piece, quem consegue superar seus próprios fantasmas e ainda assim ser gentil com os outros são os verdadeiros heróis. Então, se eu tivesse que responder a pergunta que abriu esse vídeo, a palavra seria gentileza.
Isso é algo que eu verdadeiramente desejo para 2026, para mim e para você, que a gente leve o One Piece para além da tela, para além das páginas e permita que esses pequenos gestos, às vezes invisíveis, às vezes silenciosos, moldem quem a gente é. Porque talvez o verdadeiro despertar de One Piece, a força mais poderosa da obra, não seja sobre poder despertado, destino ou tudo mais, mas sim sobre se tornar ainda mais humano. Meus queridos, esse foi o vídeo, tá? Iniciando 2026 com uma mensagem aí, com um conceito que eu espero que a gente leve pra frente, beleza? Tamo junto demais, muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui. E é isso, cara, 2025 foi um ano maravilhoso, fantástico, e 2026 promete ser ainda melhor. Então vamos nessa, junto, seguindo nessa jornada, acompanhando One Piece e, claro, com vocês junto da gente. Beleza? Obrigado, deixa aquele like, na gentileza, deixa aquele like na gentileza. Se inscreve no canal também, sendo um cara bem gentil. E é isso, tá? A gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Tô muito empolgado para trazer um bando de coisa para vocês. É isso, galera. Valeu!